Há séculos, uma sociedade secreta cresceu nas sombras dos reinos europeus. Mas não era apenas um clube de elite, era uma rede de pensadores, filósofos e rebeldes. No final do século XVII, a Europa fervilhava com ideias novas. O iluminismo questionava o absolutismo, e a maçonaria estava no centro dessa revolução intelectual. Os maçons viam em símbolos e rituais uma forma de transmitir conhecimento proibido. Eles falavam de liberdade, igualdade e fraternidade muito antes dessas palavras serem bandeiras de revoluções. Na Inglaterra, a Revolução Gloriosa de 1688 abalou o trono real. Muitos historiadores apontam figuras maçônicas como parte essencial nesse processo de mudança política. A França do século XVIII vivia sob o peso da monarquia absoluta. Mas nas lojas maçônicas discutia-se algo inédito, a possibilidade de um governo sem rei. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, embora nem todos fossem maçons, suas ideias ecoavam dentro das lojas. Ali, a semente da revolução foi plantada. Luzia, igualdade, liberdade. Essas palavras eram repetidas em rituais maçônicos décadas antes da tomada da Bastilha. Muitos líderes da Revolução Francesa tinham ligações diretas com a maçonaria. Robespierre, Danton, Marat, todos tiveram contato com a ordem. Mas a maquinaria não era ininterrupta. Dividida entre correntes radicais e conservadoras, a ordem também enfrentava conflitos internos durante a tormenta revolucionária. Enquanto Paris ardia, as lojas maçônicas se tornavam espaços de debate e resistência. Afinal, a maçonaria era revolucionária ou apenas aproveitadora? Do outro lado do Atlântico, a América Latina assistiu ao despertar das ideias iluministas. E, novamente, a maçonaria estava presente. Simón Bolívar, o libertador, não só frequentou lojas maçônicas, como usou seus princípios para unificar territórios sob o jogo colonial espanhol. Em lojas secretas da Venezuela, Colômbia e Peru, os planos de independência foram traçados com a ajuda de membros da maçonaria. Bolívar criou uma visão utópica de uma América Latina unificada, uma espécie de sonho maçônico aplicada à geopolítica. No México, figuras como Benito Juárez mantinham limites com a maçonaria. Seus ideais republicanos foram alimentados pelas mesmas fontes. Na Argentina, uma maçonaria ajudou a moldar as primeiras constituições e governos pós-independência. Foi um laboratório político para ideais iluministas. Mas nem sempre houve harmonia. Em alguns países, a Igreja Católica via a maçonaria como inimiga e bloqueava sua influência. Brasil, um caso à parte. Enquanto outros países brincavam com o colonialismo, aqui a maçonaria serviu tanto ao imperador quanto aos republicanos. Dom Pedro I, o primeiro imperador brasileiro, era maçom. Sua adesão à ordem gerou polêmicas e suspeitas sobre sua lealdade ao trono. Mais tarde, a República Velha seria marcada pelos presidentes maçons. A maçonaria ajudou a construir o Estado moderno brasileiro. Nos Estados Unidos, a maçonaria teve papel fundamental na construção da identidade nacional. George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, todos eram maçons. Washington liderou um exército rebelde contra a coroa britânica. Mas fora dos campos de batalha, ele era um mestre maçom. A Constituição Americana e a Declaração de Independência carregam marcas indeléveis de valores maçônicos: liberdade, razão, igualdade. O grande selo do Zedeun, estampado no dólar, contém símbolos maçônicos. A pirâmide incompleta e o olho que tudo vê são heranças da ordem. Lojas maçônicas funcionaram como clubes de discussão política e centros de planejamento estratégico durante a Guerra da Independência. A maçonaria ajudou a criar uma elite política comprometida com a República, mas também foi acusada de elitismo e exclusão. Ao longo do século XIX, a maçonaria continuou influente. Muitos presidentes americanos eram ou tiveram conexões com a ordem, mas nem todos viam a maçonaria com bons olhos. Movimentos antimaçônicos surgiram,
especialmente após casos de corrupção e assassinatos. O caso William Morgan chocou a opinião pública. Um homem que ameaçou, revelou segredos maçônicos e sumiu misteriosamente. Mesmo assim, a maçonaria persistiu. Tornou-se parte da cultura americana, mesmo que às vezes em silêncio. No século XX, a maçonaria atravessou guerras, ditaduras e revoluções. Em muitos lugares, foi perseguida, mas nunca eliminada. Durante a Primeira Guerra Mundial, maçons lutaram em ambos os lados. As lojas se abriram espaços de resistência e esperança. Na Alemanha, a ascensão do nazismo trouxe uma caça às maçons. Eles eram vistos como inimigos do regime, junto com judeus e comunistas. Milhares de maçons foram presos, torturados e mortos nos campos de concentração. Suas lojas foram fechadas e seus livros queimados. Na Itália, Mussolini inicialmente tolerou a maçonaria, mas depois passou a persegui-la quando alinhou o país com a Alemanha nazista. Na Espanha, durante a Guerra Civil, uma maçonaria foi considerada inimiga pelo general Franco, que tentou erradicá-la completamente. Na América Latina, regimes autoritários também viram na maçonaria uma ameaça. Muitos líderes maçons desapareceram ou foram exilados. Mas mesmo na clandestinidade, a maçonaria resistiu. Reuniões secretas mantiveram a chama viva em tempos de trevas. Após a Segunda Guerra Mundial, a maçonaria ressurgiu em muitos países, mas com menor influência política e maior foco na filantropia. Foi um período de fuga. As lojas voltaram para se reunir, mas já não eram o motor das mudanças que já foram. Com tantas conspirações e lendas, é difícil separar o mito da realidade. A maquinária realmente controla o mundo? Ou é apenas uma ordem simbólica? A mídia popular transformou os maçons em vilões ou salvadores. Filmes, livros e jogos os retratam como uma elite oculta manipulando o destino humano. Dan Brown e o Código da Vinci levaram a maçonaria ao mainstream, mas distorceram muitas verdades em nome do entretenimento. E o olho que tudo vê? Ele aparece em moedas, capas de álbuns e filmes. Mas qual é a verdadeira origem desse símbolo tão temido? Muitos acreditam que a maçonaria está por trás de grandes tragédias mundiais. Mas será que há provas reais disso? Onde termina a história e começa a ficção? A maçonaria, por sua própria natureza secreta, alimenta essa dúvida. Hoje a maçonaria nega qualquer envolvimento com teorias conspiratórias. Ela afirma ser uma instituição de caráter moral e social. Mas ainda há quem duvide. Para muitos, uma simples existência de rituais e tradições secretas é suficiente para manter o mito vivo. A internet amplificou essas narrativas. Redes sociais e canais de conteúdo independentes multiplicam versões distorcidas da história maçônica. É hora de examinar os fatos com frieza, separar o que é real do que é imaginação. Afinal, a verdade pode ser mais fascinante do que o mito. Hoje a maçonaria é uma sombra do que foi. Menos influente, menos numerosa, mas ainda presente em muitos países. As lojas continuam fazendo obras de caridade, educando jovens e promovendo a união entre os homens, independentemente de raça ou religião. Mas as críticas são enfrentadas. Por ser exclusivamente masculino, por exigência em um ser supremo, por sua estrutura hierárquica e sigilo. Jovens não veem mais a maçonaria como uma instituição relevante. Muitos a associam a rituais arcaicos e elites envelhecidas. Algumas lojas têm a opção de se modernizar. Usam redes sociais, divulgam suas obras e até abrem espaço para a investigação contemporânea. Mas o grande desafio permanece: como manter a tradição sem cair no anacronismo? A maçonaria deixou um legado duradouro, influenciou revoluções, moldou constituições e gerou gerações de pensadores. Seu papel histórico é inquestionável. Seu futuro, porém, depende de sua capacidade de se reinventar sem perder sua essência. E você, o que acha? A maçonaria é uma força do bem, uma ordem elitista ou apenas uma relíquia do passado? A verdade oculta sobre a maçonaria talvez não esteja em suas salas secretas, mas em sua capacidade de fascinar,
assustar e inspirar através dos séculos.